E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo onde você estiver nesse mundão de Deus, nesse planetão, nesse Brasilzão maravilhoso aí, sei lá, em Sergipe, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, onde você estiver, no DF, no Goiás, onde você estiver nesse Brasilzão, em Roraima. O Brasil é tão grande que, nossa, e cidades aí como Belo Horizonte, ou sei lá, no próprio Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, onde você estiver nesse Brasilzão aí ou fora do Brasil, de repente na Argentina, na Itália, no Paraguai, no Uruguai, no México, nos Estados Unidos, onde você estiver, brasileiros ou não, né? Brasileiros aí que estão nesse planeta aí imenso aí, estiver assistindo o canal Paulo Dharma, muito bem-vindo aqui ao canal Paulo Dharma, tranquilo? Você que não me conhece, né? Eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma, você que está aí nesse mundão de Deus, sinta-se abraçado aqui no canal Paulo Dharma, beleza? Brigadão. Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza sempre. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Jesus é a nossa força, Deus está sempre conosco, tranquilo, beleza? Então você que não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, pedindo para você assistir esse vídeo, né? Obviamente, né? Você já está assistindo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, passar esse vídeo para frente aí, para que outras pessoas tenham acesso ao canal, comentem, porque também quando você comenta também o canal ele dá vislumbre pro canal aí, pro próprio YouTube. Você compartilha esse vídeo, curte, você curtir também, dá o seu joinha aí, beleza? Dá o seu joinha. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma. E se você quiser comprar os livros ou os filmes que eu vou falar aqui nesse vídeo, é só você clicar aí no site da Amazon que está aí embaixo, beleza? Tá o link da Amazon aí, beleza? Você entra, compra lá alguma coisa que você quiser, que você interessou aqui. Ah, interessei. Você vai lá e clica e compra os materiais pela Amazon e dá essa força pro canal aqui, beleza? Você que tá aí assistindo e você que gosta do Paulo falando de livros aqui nesse canal, tranquilo? Então curte o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já. A gente vai falar aqui de um livro que tá na boca das pessoas aí, no geral, em filmes, etc. Tranquilo? A gente volta já já. Não sai daí, hein? Só o tempo de tomar uma aguinha, é só o tempo de ir lá, tomar uma água e voltar, tranquilo? Beleza? A gente volta já já. Valeu, até já já. Eu não falei que era só tomar uma aguinha e voltar? 10 segundinhos, passar assim, ó, voando. E aí, tranquilo? Seguinte, eu passei esses meus últimos dias aí lendo um livro que é um verdadeiro clássico, né? Por dizer assim, contemporâneo. Tá aí rodando aí em filmes, sei lá quantos filmes. Eu já perdi as contas, eu já perdi as contas. Eu sempre observava de longe, né? E falava, caramba, mas... E até novela fizeram com... Até novela da Rede Globo fizeram com o Borne, entendeu? Kubanacan, você deve estar vendo aqui a fotinha aqui. Até, assim, é tão imitado que chega a ser engraçado, né? Identidade Borne, isso aqui, ó. Identidade Borne, do Robert Ludlum. Este livro aqui, que eu tô secando ele há algum tempo. Tô secando ele há algum tempo, querendo ler, principalmente porque eu ando, né, mexendo com alguns livros de espionagem, lendo um pouco de espionagem. Já fiz até vídeo do Funeral em Berlim, ó. Tem aí no canal, beleza? O vídeo do Funeral em Berlim, que eu tô dissecando algumas coisas justamente de materiais mais de espionagem dos anos 60, aquela coisa dos anos 60, que eu ando destrinchando lá. O Ian Fleming, né? O Ian Fleming do James Bond, esse aqui é um livro solo do Ian Fleming, tá vendo? Eu tava mexendo com isso. Aí eu falei, cara, vou ler o Identidade Borne, que esse material eu já tô há algum tempo querendo destrinchar, principalmente porque esse Supremacia Borne aqui, eu tenho ele em casa um tempão, e esse livro, um catatal, né, pode ver que é um bichão, né, e eu tava querendo ler esse livro, mas para ler esse Supremacia Borne tem que ler a Identidade Borne. E aí eu falei, não, vou buscar esse autor e vou começar a ler. Aí li esse Identidade Borne todinho. O nosso Robert Ludlum foi um autor nascido em 1927, falecido em 2001, deixou um legado de livros aí para dar com pau, entendeu? Esse Identidade Borne, eles são 3, né? Que se você pegar o próprio Identidade Borne, que é esse que eu tenho em mãos aqui, né?
o Identidade Bourne. Nós vamos ter o Supremacia Bourne, que é esse aqui, né? Esse aqui. E vamos fechar com o bonitinho do Ultimato Bourne. Esse, ó, tá vendo? Ó, o Roberto Lundgren aqui, ó. A fotinha dele aqui, ó. Falecido em 2001. Tá vendo? Ele deixou esses 3 livros, fora uma quantidade enorme de livros. O cara não começou com Identidade Bourne. O cara começou lá e fez sucesso com Operação Heinemann, né, que tem nas bibliotecas, você vai encontrar, ou para comprar também. Isso antes do Bourne, ele fez Segredo Mortal, O Caminho para Gandulfo. Ele escreveu muita coisa, publicou muitos livros, mas em 1980 ele publicou essa belezinha aqui, o Jason Bourne, né? O Jason Bourne, o Caim, o James Bond, o JB, o Caim, esse aqui, ó. Este aqui, quer dizer, a identidade secreta dele, o Caim, assim, como se fosse o James Bond, sofrendo um acidente de amnésia, né? Ele sofreu, os caras querem matá-lo, né? Os caras querem matá-lo e ele acaba perdendo a memória, entendeu? E isso vai passar o livro todo, isso não é segredo para ninguém, né? Não é spoiler. O Bourne, ele vai tentar de todas as formas recuperar a memória dele. Né, existem ecos aí de lavagem cerebral, coisa que vale. E ele aparece na costa da ilha de Port Noir, em Marseille, né, que é totalmente ferido. Ele é resgatado por uns pescadores lá que estão lá na madrugada, na tempestade. Ele está lá afundado, nos destroços, né, parece ser umas tábuas, etc. E os caras recolhem ele. Aí levam ele para um médico beberrão, entendeu? O médico beberrão, o Jeffrey Washburn. O sujeito né, perdeu lá o direito de ser médico por conta de alguns erros que cometeu por conta do alcoolismo, né? Então ele é tratado por esse sujeito. O sujeito descobre que ele tem na perna um chip, uma espécie de chip, com uma conta no banco em Zurique, na Suíça. Ele passa um tempão ali, né, se recuperando, mas ele não recupera a memória. Então, quando ele percebe que ele pode já estar melhor, ele vai para a Suíça, né, vai lá no banco. Ele não sabe o nome dele ainda nesse momento. Ele não sabe o nome. Ele simplesmente está assim desmemoriado. O que acontece? Ele vê que tem uma conta com uma fortuna na conta. Os caras já de mão já avisam, né? E o engraçado é que já tem uma rede querendo matá-lo. Ele não sabe o porquê, mas ele se defende. Ele se defende de todas as formas. Ele tenta sobreviver nesse meio, os caras tentando matá-lo. Ele acaba tendo que pegar uma mulher, né? A doutora Marie Saint-Jacques, né, assim, em francês, que é canadense, então seria Saint-Jacques. Ele acaba sequestrando-a nessa tentativa dos caras de matá-lo. Ela acaba quase sofrendo uma tentativa de estupro por conta de um desses caras, e o Jason Bourne a salva. Ela acaba se apaixonando por ele. Os dois ficam juntos. E aí vai começar não vou dizer pra você que as aventuras vão começar, porque já começou, né? O negócio é meio barra e tijolo. Quer dizer, aí ele vai sabendo aos pouquinhos vai sabendo, tendo informações. Aí ele descobre que tem uma figura sui generis que está tentando matá-lo, que é um tal de Carlos. Essa aventura ela se passa por volta de 1978. O livro é de 80. Ela se passa por volta de 1978, 10 anos depois, né, de acontecimentos lá na Guerra do Vietnã, onde ele era um soldado, né? Ele é norte-americano, o Jason Bourne. Ele sofreu lá, parece que mataram lá a mulher dele, uma mulher vietnamita, Vietcong, sei lá, alguma coisa desse naipe. Ele 10 anos depois, se passa 10 anos depois, por volta de 1978. É fácil identificar, né? É fácil identificar porque eles fazem algumas referências a 10 anos os acontecimentos 10 anos depois, não sei o que. Eles falam bastante sobre isso. O livro é de 1980. O segundo aqui, a Supremacia, é de 86. E o terceiro, o nosso queridíssimo
o Ultimato Born, né? Ele é de 1990, beleza? Aí ele vai sofrendo, ele vai descobrindo aos pouquinhos tudo que está ao redor dele, né? Vai contar sobre esse Carlos, que é justamente o tal do Carlos o Chacal. É o nosso Carlos o Chacal. A literatura mundial ficou impressionada, né? O Chacal, o Carlos o Chacal foi uma figura que nos anos 70 e 80, ele foi um terrorista comunista, matou gente pra caramba. Dizem que ele foi financiado por um dinheiro de brasileiro. Eu acho que já até falei isso no canal aqui. Já falei no canal. Ele foi financiado por dinheiro brasileiro, também financiado pelas ditaduras comunistas, né, pela União Soviética. Ele ganhou essa alcunha por conta de 1973, quando invadiram o apartamento dele em Paris. Ele estava lá com o Dia do Chacal, né, o livro estava lá, no apartamento. Aí ele se tornou Carlos o Chacal, e era o livro do Frederick Forsyth, esse aqui, ó, o Dia do Chacal, aqui, ó, esse livro aqui, ó, que você deve estar vendo aí a capinha do livro aí, do Frederick Forsyth, entendeu? Aí ele se tornou exatamente o Carlos o Chacal. Nesse livro do Robert Ludlum, ele é apenas o Chacal. O venezuelano, né, que hoje está preso, tem 73 anos, está preso numa prisão francesa, depois de ser preso numa republiqueta africana nos anos 90. Tá preso esse Chacal. Mas na literatura ele fez estragos aí. Ele rodou aí e era o adversário aqui do nosso querido Jason Bourne, né? Jason Bourne, na época em que estava no auge, né? O Chacal era o terrorista mais temido à época. Eu tenho lembranças disso. Mas ele foi preso, hoje em dia tá apodrecendo numa prisão aí qualquer aí, francesa, e vai morrer na prisão, né? Nessa época ele tava usando dinheiro tanto de brasileiro, né? Brasileiro esquerdista, e tocando terror na Europa. Mas depois ele foi, quando acabou em 1989, acabou como o Muro de Berlim caiu, aí acabou a grana, né? E ele entrou em decadência e desapareceu até ser preso definitivamente nos anos 90, esse Chacal. Mas ele é o adversário aqui do nosso queridíssimo Jason Bourne. Ele é adversário, eles competem, né? Porque eles servem a mesma divisão lá, o Caim, o Delta, o Charlie, coisa da Guerra do Vietnã, entendeu? O nosso Bourne, ele vai descobrir que ele trabalha por uma Trendstone Company, é uma empresa de fachada. Parece que ele era encomendado a matar pessoas. Ele tomou a identidade de um outro sujeito. Que tinha exatamente esse nome, do Jason Bourne. Ele vai percebendo isso aos poucos, ele vai descobrindo isso aos poucos, e a trama vai se desunir, ela vai se desenrolando. O livro ele tem 588 páginas, quase 600 páginas, entendeu? 600 páginas, é um catatalzinho, e o Supremacia Bourne é mais ainda. Você quer ter um livro de aventura, assim, um best-seller, pancada, para você ler, assim, se divertir, né? Contar o número de mortos. Esse Identidade Bourne é a pedida. É a pedida fácil. E ele tem filmes para dar com pau. Na década de 80, aqui, ó, Identidade Bourne, feito para televisão. Esse aqui, feito para televisão, com o nosso queridíssimo Richard Chamberlain, feito para televisão, com 3 horas de duração. Eu gosto muito dessa versão, embora eles, né, comecem bem, o filme começa muito bem, a história começa muito bem, aí quando dá cerca de 2 horas, eles começam a inventar, aí começam a modificar o livro, né? De princípio não tem essa modificação. Eles vão seguindo o livro aqui e ali, assim, corta uma coisa aqui, outra ali e tal, mas aí, quando vai chegando pro meio do fim, eles começam a inventar para poder caber, né, o final da história. Eles começam a modificar o livro. Mas assim, até metade você vai assistindo, é o livro todo, sem nenhum problema. É o livro todo. Você vai lendo, você não tem problema. Mas quando vai assistindo o filme, você vai pegando depois da metade,
eles começam a inventar, começam a modificar, aí começa a complicar, ainda mais quando você está lendo o livro e assistindo o filme, como eu costumo fazer, né? Mas assim, pra mim é a melhor adaptação. Eu não sou muito fã da Identidade Borne do Matt Damon, desse aqui. Eu não sou muito fã, entendeu? Desse aqui, da Identidade Borne. São os dois. Esse aqui, para Identidade Borne, são exatamente esses dois filmes que você vai encontrar, né? Por aí, inclusive nos streams e em DVD, como eu estou fazendo aqui, como eu tenho aqui, ó. Vendo? São esses dois aqui. Esse aqui é do Matt Damon, esse aqui é do Richard Chamberlain, feito para a TV, que você encontra no YouTube, hein? Aqui, olha, uma dica boa. Se você quer assistir, se você quiser assistir a Identidade Borne do Chamberlain, né, o cara que fez o Shogun, fez um monte de filmes nos anos 70 e 80, se você quiser assistir esse filme aqui, que ele é bem mais fiel do que o Identidade Borne do Matt Damon, esse aqui você encontra no YouTube, tem no YouTube para assistir de graça, beleza? Tem as 3 horas de duração, como eu falei, com muita mudança, com muita modificação, são esses 3. E pra gente ver como é que é engraçado, esse material do Jason Bourne, a Identidade Bourne, a Supremacia Bourne, o Ultimato Bourne, são os livros do Robert Ludlum, aqui, do nosso Ludlum, esse caboquinho aqui. Mas você vai encontrar, né? É tipo James Bond. Você vai encontrar, o James Bond tem uma série de livros escritos pelo Ian Fleming e uma série de livros escritos por outros autores. O Robert Ludlum está aqui. Você vai ter, né, escritos pelo Eric von Lubsbader, né, que é um monte, que inclusive acho que viraram filmes, tá? Sequências, que essa sequência com Matt Damon e alguns sem o Matt Damon, tá? Eu não sei como é que é, mas tem o Legado Bourne, que tem nos streamings, né? Tem nos streamings em DVD para comprar. Tem a Traição de Bourne e a Punição de Bourne, entendeu? Aí tem isso publicado no Brasil, hein? Aí tem tem o The Bourne Deception, The Bourne Objective, por aí vai. É uma série de livros escritos por esse Eric von Lubsbader. E o negócio não termina aí. E tem outros. Tem outros do Joshua Hood, do Brian Freeman. É um negócio impressionante esse Brian Freeman. Tem livros póstumos. O Ludlum também deixou muitos rascunhos, deixou muito material escrito, né, para poder publicar depois da morte dele. O cara era uma usina de escrever. Então tem esses livros apócrifos, né, os chamados apócrifos, dessa turma aí que pegou aí o Joshua Hood. Tem essa turma toda que estão publicando. Como eu falei, é igual James Bond. Você vai ter uma renca de materiais aí que é infinito. Você vai ler, se tiver vontade de ler Bourne, você não vai parar. É tipo James Bond. James Bond é um negócio que eu descobri que o Ian Fleming deixou os livros, ele escreveu os livros, praticamente fechou todo o James Bond lá, antes de morrer, né, as histórias de James Bond, deixou alguns contos, e a turma passou a pegar, que inclusive também virou filme. Alguns livros apócrifos aí de James Bond que viraram filme também. É um negócio impressionante, Vou fazer a leitura de algumas partes aqui que eu separei do Bourne. Olha só. Inclusive eu quero ver aqui uma parte que fala do nosso queridíssimo Carlos o Chacal. Olha só aqui, ó. Quando você lê os jornais, o que te chama a atenção? A confusão parece ser universal. Fala sério? O que te parece familiar? A maioria das coisas, mas não posso dizer por que razão. Me dá um exemplo. Hoje de manhã havia uma história sobre o embarque de armas americanas para a Grécia e o debate subsequente nas Nações Unidas. Os russos protestaram. Compreendo a importância, a luta pelo poder no Mediterrâneo, extravasando para o Oriente Médio. Me dá outro. Havia um artigo sobre a interferência da Alemanha Oriental no escritório de ligação do governo de Bonn, em Varsóvia, Bloco Oriental, Bloco Ocidental. De novo, eu entendo. Você vê a relação, não vê? Você tem a possibilidade, você tem sensibilidade para a política, para a geopolítica. Ou eu tenho um conhecimento prático perfeitamente normal no que diz respeito aos acontecimentos atuais. Não acho que tenha sido diplomata antes. O dinheiro no Gemeinschaft elimina a hipótese de eu ter qualquer tipo de emprego junto ao governo. O Gemeinschaft é o banco suíço, né? Que ele vai lá pegar a grana lá e começa a confusão, como eu te falei.
Entendeu? Outra passagem aqui, ó, falando sobre o Carlos, o Chacal, né? Carlos não admitia quaisquer riscos, sendo o único consolo o fato de que, se alguém morresse a seu serviço ou por sua mão, o dinheiro iria para as velhas esposas ou os filhos destas. É necessário que se diga que havia uma certa dignidade em trabalhar para Carlos, e não faltava generosidade. Era isso que seu pequeno exército de velhos alquebrados compreendia. Ele dava um propósito ao fim de suas vidas. Isso me lembra bastante os demônios. Esse Carlos do Chacal está no mesmo princípio lá do Lenin, está no mesmo princípio dos demônios do Dostoiévski, os perversos, que eu já fiz vídeo também aqui no canal. Aquela coisa de, se alguém tem que morrer, que seja para melhorar, né? É o sujeito que é o famoso terrorista, que ele vai eliminar um monte de pessoas, vai matar gente por aí, mas é por uma causa. É uma causa. Esse Carlos aqui, e o próprio Carlos, o Chacal mesmo de verdade, né? Não o romanceado, mas o Carlos verdadeiro. É o mesmo princípio lá dos demônios do Dostoiévski. Se você ler, você vai entender do que eu tô falando. Olha aqui, ó. Falando do Carlos do Chacal. Mito ou monstro? Há mais de uma década, o nome Carlos vem sendo murmurado nos becos de diversas cidades, tais como Paris, Teherã, Beirute, Londres, Cairo e Amsterdã. Dizem que ele é o terrorista supremo, no sentido de que seu compromisso é com a morte e o assassinato em si mesmos, sem uma ideologia política aparente. Tá bom. No entanto, há provas concretas de que ele levou a efeito execuções lucrativas para grupos extremistas radicais como a OLP e o Baader Meinhof, tanto como instrutor quanto aproveitador. Na realidade, é através de suas raras passagens por essas organizações terroristas e os conflitos internos dessas que uma imagem mais clara de Carlos está começando a emergir. Dessas rixas sangrentas saem informantes que falam. Embora as narrativas de suas façanhas deem margem a que se imagine um mundo cheio de violência e conspiração, explosivos de alto poder de destruição e intrigas ainda mais destrutivas, carros rápidos e mulheres mais rápidas ainda, os fatos parecem indicar uma espécie de Adam Smith, tanto quanto o Ian Fleming. Carlos é reduzido a proporções humanas e nessa compreensão um homem verdadeiramente assustador entra em foco. O mito sádio-romântico transforma-se num monstro inteligentíssimo, sanguinolento, que contrata assassinos com a perícia de um analista de mercado, com a grande atenção a salários, custo, distribuição e divisões de trabalhos no submundo. É um negócio complicado e Carlos é o mestre de quanto ele vale em dólares. O retrato começa com um nome conhecido tão original a seu modo quanto a profissão de quem o detém. Ilich Ramírez Sánchez. Dizem que é venezuelano, filho de um advogado marxista fanaticamente devotado à causa, mas sem proeminência. O Ilich é o tributo do pai a Vladimir Ilich Lenin e explica parcialmente as incursões de Carlos no terrorismo extremista, o qual mandou o jovem para a Rússia, onde recebeu a maior parte de sua educação, inclusive treinamento em espionagem no complexo soviético de Novgorod. É aqui que o retrato fica brevemente esmaecido, entrando em cena boatos e especulações. De acordo com estes, um comitê qualquer do Kremlin, que regularmente avalia estudantes estrangeiros para fins de infiltração futura, percebeu quem era Ilich Sánchez e não quis saber mais dele. Era um paranoico que via todas as soluções em termos de uma bala ou uma bomba bem colocadas. A recomendação foi que se mandasse o jovem de volta para Caracas e se cortasse todo e qualquer laço soviético com a família. Rejeitado assim por Moscou e profundamente antiético para a sociedade ocidental, Sánchez decidiu construir o seu próprio mundo, um mundo onde ele seria o líder supremo. Que melhor maneira haveria para transformar-se num assassino político, cujos serviços poderiam ser contratados por uma ampla gama de clientes políticos e filosóficos? O retrato fica nítido novamente. Fluente em diversos idiomas, incluindo seu espanhol nativo, bem como russo, francês e inglês, Sánchez usou seu treinamento soviético como um trampolim para o refinamento de suas técnicas. A sua expulsão de Moscou seguiram-se meses de estudo concentrado, dizem alguns sob a tutela de cubanos. Che Guevara, em particular, ele dominou a ciência e o manejo de todos os tipos de armamentos explosivos. Não havia armas que ele não soubesse desmontar e montar novamente de olhos vendados. Nenhum explosivo que não pudesse analisar pelo cheiro e pelo tato e saber como detoná-lo por uma dúzia de maneiras diferentes. Ele estava pronto. Escolheu Paris como base de operações e a notícia se espalhou.
Sempre Paris, né? Nunca eu estava lá na Romênia, comunista, não, é Paris, né? Paris. Havia um homem que se podia contratar para matar onde outros não se aventurassem. De novo, o retrato esmaece, principalmente pela falta de certidão de nascimento. Qual é exatamente a idade de Carlos? Quantos alvos podem lhe ser atribuídos? E quantos fazem parte do mito, autoproclamado ou proclamado por outros? Correspondentes baseados em Caracas não conseguiram desenterrar nenhuma certidão de nascimento em qualquer parte do país para um certo Elite Ramírez Sanches. Por outro lado, há milhares e milhares de Sanches na Venezuela, centenas de Ramírez Sanches, mas nenhum Elite Sanches. O Elite foi acrescentado depois ou a omissão é simplesmente mais uma prova da meticulosidade de Carlos? Há um consenso de que o assassino tem entre 35 e 40 anos de idade. Ninguém sabe ao certo. Entendeu? Era, como eu falei, é daquela linha do Dostoiévski, dos Os Demônios, os Perversos. Esse pessoal, né? Esse pessoal fanático, terroristas fanáticos, né? Terroristas comunistas. Terroristas. Leiam Os Demônios do Dostoiévski, leiam. Vale muito a pena. É um livro difícil, não é fácil, mas você vai entender esses Carlos, né? Esses terroristas. O Dostoiévski já estava falando isso há mais de 150 anos atrás, como é que era o funcionamento desse pessoal. Olha aqui, ó, mais uma passagem aqui. Caramba, bicho. Muito bem, disse Abbott, ainda olhando para fora. Há 3 anos tomamos um personagem emprestado aos ingleses. Criamos um homem que nunca existiu. Se bem me recordo, antes da invasão da Normandia, o serviço secreto inglês lançou um cadáver boiando no litoral. Ó, tá aqui, ó, o livro. Um cadáver boiando no litoral de Portugal, sabendo que todos os documentos que estivessem escondidos com ele iriam parar na embaixada da Alemanha em Lisboa. Foi criada uma vida para o corpo morto, um nome, um posto de oficial na Marinha, escolas, treinamentos, ordens de serviço, carteira de motorista, cartões de sócio de seletos clubes de Londres e uma dúzia de cartas pessoais. Tudo isso aqui está aqui contado nesse livro do Eoin Montagu, que eu já fiz vídeo no canal também, como os caras do serviço secreto, como eles faziam, né? Espalhadas por toda parte, havia pistas, alusões em linguagem ambígua e umas poucas referências cronológicas e geográficas bem diretas. Todas elas apontavam para o fato de que a invasão aconteceria num lugar a 150 km das praias da Normandia e 6 semanas depois do dia D de junho. Depois que os agentes alemães em pânico fizeram a checagem por toda a Inglaterra, as quais incidentalmente foram controladas e monitoradas pelo MI5, o alto comando em Berlim aceitou a história como verídica e desviou uma boa parte de suas defesas. Assim como muitas vidas foram perdidas, milhares e milhares de outras foram salvas por aquele homem que nunca existiu. Tá aqui, ó. Haha, menina. Tem no canal esse aqui, ó. Tem no canal. Esse livro aqui do Eoin Montagu conta a história desse homem que nunca existiu do canal, beleza? Aí eu ouvi falar dessa história. A nossa foi uma variação, criar um homem vivo, difundir rapidamente uma lenda, parecendo sensacional essa que eles estão dando aqui ênfase exatamente esse ponto. Olha outra aqui. Isso aqui é quando o Borne ele encontra o nosso queridíssimo general Aldrinville, que teve o filho morto. O filho dele foi morto. O Carlos colocou uma bomba no carro onde estava o filho dele virou um pedaço, entendeu? E ele tem um profundo horror. E ele é inclusive esse general é casado com uma mulher que é amante do Carlos. Nessa linha, né? Ó, o que ele viu, o Borne, né? O que ele viu era ao mesmo tempo algo atraente e amedrontador. Os homens estavam formados em uma fileira de frente para André Villiers, que lhe dirigia a palavra. Eram 13 ao todo, 12 deles não apenas de pé, mas em posição de sentido. Eram homens velhos, mas não apenas velhos, eram velhos soldados. Nenhum deles usava uniforme, em vez disso, em cada lapela havia-se fitas cores de sua unidade acima de condecorações por bravura e hierarquia. Havia algo ali que permeava toda a cena, algo inconfundível. Aqueles homens estavam acostumados ao comando, acostumados ao poder. Estava nítido nos seus rostos, nos olhos, no modo como ouviam, rendendo respeito, mas não cegamente, sempre fazendo seu julgamento. Os corpos eram velhos, mas havia força naquela sala, uma força imensa. E esse era o aspecto amedrontador. Se aqueles homens pertenciam a Carlos, os recursos do assassino não só alcançavam longe, como também eram extraordinariamente perigosos. Porque aqueles homens não eram homens comuns, eram soldados profissionais calejados.
a menos que tivesse cometendo um erro grave, pensou Bourne. A profundidade da experiência e o âmbito da influência naquela sala eram assustadores. Os coronéis loucos de Argel, o que sobrara deles? Homens movidos pela recordação de uma França que não existia mais, um mundo que desaparecera, substituindo por um outro que eles consideravam fraco e ineficiente. Homens assim podiam compactuar com Carlos, no mínimo pelo poder secreto que isso lhes dava. Golpear, atacar, matar, decisões de vida ou morte que numa outra época tinham feito parte de seu dia a dia, ressuscitados por uma força que poderia servir à causa que eles se recusavam a admitir não ser mais viáveis. Uma vez terroristas, sempre terroristas, e o assassinato era o núcleo vivo do terror. O general elevava a voz. Jason tentou ouvir as palavras através da vidraça. Elas ficavam mais claras. Nossa presença será sentida. Nosso propósito será entendido. Estamos juntos na nossa trincheira e essa trincheira é inviolável. Seremos ouvidos. Em memória de todos aqueles que tombaram, nossos irmãos de farda e de armas, que deram suas vidas pela glória da França. Forçaremos nossa amada pátria a se lembrar. E em nome desses homens permanecer forte, não se curvando a ninguém. Aqueles que se opõem a nós conhecerão nossa fúria. Nisso também estamos unidos. Rezamos ao Deus Todo-Poderoso para que os que nos precederem tenham encontrado a paz, pois ainda estamos em guerra. Senhores, eu lhes dou nossa força, Nossa Senhora, nossa França. Houve um uníssono de palavras de aprovação contidas. Os velhos soldados permaneceram rígidos na posição de sentido. E aí uma outra voz se elevou, as 5 primeiras palavras cantadas em solo, ao que se juntou o restante do grupo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Que é a... que é a Marseillaise. Deixa eu ver aqui, ó. Eles conversando aqui, o Jason com o velho aqui, ó. Eu acho que esses velhos não dá muita coisa não, mas vamos lá, né? Mais de um soldado, pelo que observei, o que é que o senhor quer dizer com isso? Aqueles homens lá no restaurante pareciam que comandavam metade dos exércitos da França. E é verdade, monsieur, antigamente eram conhecidos como os jovens comandantes zangados de Saint-Cyr. A república era corrupta, os militares incompetentes. A linha imaginou uma piada. Se na época tivesse prestado atenção aos que eles diziam, a França não teria caído. Tornaram-se os líderes da resistência, lutaram contra os Boches e Vichy por toda a Europa e a África. O que é que eles fazem agora? A maior parte vive de pensões, muitos obcecados com o passado. Rezam para a Virgem para que aquelas coisas nunca se repitam. Em muitas áreas, contudo, eles percebem que isso está acontecendo. Os militares foram reduzidos a um papel secundário, enquanto os comunistas e socialistas na Assembleia estão sempre corroendo o poder das forças armadas. O aparato de Moscou mantém-se fiel à sua tradição, não muda há décadas. Uma sociedade livre está madura para a infiltração e, uma vez infiltrada, as mudanças não cessam até que a sociedade seja refeita a uma outra imagem. A conspiração está por toda parte, não pode ser desafiada. Tá aí, né? Tá aí para quem quiser. E essas palavras aqui são de 1980, beleza? Os caras já estavam falando. Então, a literatura de espionagem, né? A literatura de espionagem nos deu coisas espetaculares, né? Como o John le Carré, né? O espião que saiu do frio, ó. Tá vendo? Isso aqui é de 1963, gente. Isso aqui é Muro de Berlim, lá no Muro de Berlim. Nós falamos disso exatamente aqui, né? No funeral em Berlim, ó. Ó, são os dois bem na época. Esse Le Carré eu vou ler, vou fazer resenha aqui no canal, igual eu fiz do Len Dayton, né? O funeral em Berlim, vou fazer resenha. Nós temos aqui antigos, né? Essa história de espionagem inglesa. Nós temos o nosso Somerset Maugham, né? Com o agente britânico, o Somerset Maugham, que das obras completas de Somerset Maugham. O Agente Britânico, que também é um livro exatamente dentro desse processo de contar a história de espionagem e tal. Você vai ter também, se quiser também ler, se quiser ter ideia, né? Se quiser ter ideia de como é que isso vem de longe, vem lá da Rainha Elizabeth I, lá na época do nosso queridíssimo Shakespeare, entendeu? Você vai ter aqui, o Agente Britânico, ó. Essa história de 007, tá vendo? Tá lá, ó, Somerset Maugham, o agente britânico. Então essa história de agentes secretos, isso vem de longe, não é de hoje. A gente não tá falando de coisas aí de semana passada, né? A gente
histórias antigas aí rodando com o pau aí, para dar com pau. Desde a época lá da Rainha Elizabeth I, lá em 1600, já tem essa história dos agentes, dos piratas, agentes secretos, etc, etc. Então, Identidade Borne foi a resenha dessa semana, né? Essa resenha dessa semana. Eu vou ver se eu consigo ler esse Supremacia Borne para dar um resuminho aqui, né? Fazer uma resenha. Mas é um catatal, não sei para quando vai ser isso. Consegui terminar de ler esse Identidade Borne e botei aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva. Antes de terminar, ó. Isso aqui também é da Agente Secreta. Outro livro, isso aqui foi um dos precursores do James Bond. Até já falei aqui no canal, não desse livro, mas já falei aqui desse canal, desse John Bushnell, que depois o Hitchcock pegou e fez os 39 degraus, esse livro aqui, que é um clássico exatamente de espionagem também. Se você quiser comprar qualquer um desses livros aqui, entra no link da Amazon, beleza? Se você quiser ler o Borne, se você quiser comprar o livro, entra no link da Amazon e compra o livro aí, ou compra os produtos pela Amazon, etc, etc. Tá tranquilo? Vou deixar o link aí embaixo aí, você entra aí e compra aqui o nosso queridíssimo Robert Ludlum. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje eu falei um pouquinho da Identidade Borne do Robert Ludlum, um livro de 1980. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comentem aí. Comentem se você quiser também comprar os filmes. Você compra os filmes aí, tem para vender, tranquilo? Tem para vender. Tem no YouTube isso aqui, viu? Isso aqui tem no YouTube. Se eu lembrar, se eu não esquecer, eu vou deixar o link aí na descrição para você assistir. Se quiser assistir, vou deixar o link aí na descrição, você assiste. Se eu não esquecer, beleza? O outro, Identidade Borne do Matt Damon, você assiste no streaming, ou você compra o DVD pela Amazon, ou você vai assistir pelo YouTube, também tem que comprar também. Beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente a Identidade Borne do Robert Ludlum. Livraço, vale a pena ler, é uma boa diversão, bom entretenimento, e você vai entender um pouquinho, né, de como é que era aquele mundo dos anos 70 e princípio dos anos 80 lá, escrito aqui por um grande romancista. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.